Olá, com 54 dias de guerra, o movimento de resistência islâmica, o Hamas, o grupo terrorista responsável pelo pior ataque a Israel em 50 anos, tinha interesse em estender a trégua por mais 4 dias. Isso resultaria num total de 10 dias de trégua, o limite estabelecido por Israel no início das negociações. Mas, até agora, houve acerto para apenas mais um dia de trégua. 15 minutos antes do fim do cessar-fogo, às 7 da manhã, pela hora local, 2 da madrugada em Brasília, o exército de Israel comunicou que a pausa operacional iria continuar para dar mais tempo às negociações. Meia hora depois, a extensão da trégua por um 7º dia foi confirmada por Israel, os Estados Unidos e o Catar. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv pouco depois da meia-noite para pressionar pela continuidade da trégua. Se a proposta do Hamas para a libertação do próximo grupo de reféns não mudasse, a guerra recomeçaria, informou horas antes o canal 12, o principal da televisão israelense, citando fontes do governo de Israel. O Hamas agora quer libertar seus guerreiros em troca de soldados de Israel. Até agora têm sido libertados mulheres e crianças. Israel se nega a fazer isso antes que todas as mulheres, crianças e idosos forem soltos. Horas antes do fim da trégua, Israel anunciou a libertação de mais um grupo de reféns. Os terroristas soltaram 10 israelenses e 4 tailandeses. Mais cedo, haviam libertado 2 mulheres com cidadania russa e israelense, agradecendo ao apoio do ditador Vladimir Putin ao Hamas durante a guerra com Israel. Ao todo, 102 reféns foram soltos até agora, menos da metade de cerca de 240 que teriam sido sequestrados em 7 de outubro. Em troca, Israel libertou mais 30 presos palestinos, 16 menores e 14 mulheres, elevando o total de presos palestinos soltos para 210. O Hamas afirmou que o refém mais jovem, um bebê de apenas 10 meses, morreu num bombardeio israelense junto com a mãe e o irmão de 4 anos. O exército de Israel, por sua vez, anunciou a morte de 3 soldados sequestrados no ataque terrorista. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu uma investigação rigorosa, primeira vez que ele pede, sobre os estupros cometidos pelos terroristas no ataque a Israel. Veja o que diz o secretário: há numerosos relatos de violência sexual durante os atos abomináveis cometidos pelo Hamas em 7 de outubro, disse Guterres. Mais de 50 dias depois do ataque terrorista, a ONU Mulheres se manifestou sobre os crimes sexuais, mas colocou e logo retirou uma nota do antigo Twitter, agora X, pouco depois, substituindo-a por um apelo ao cessar-fogo. 2 comandantes da Jihad Islâmica para a libertação da Palestina foram mortos no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, declarou o exército de Israel. Um contratorpedeiro dos Estados Unidos abateu no sul do Mar Vermelho um drone de fabricação iraniana disparado do Iêmen pelos rebeldes hutis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen. Esta é uma guerra de milícias financiadas e armadas pelo Irã contra Israel, a começar pelo Hamas e o grupo fundamentalista libanês Hezbollah, o Partido de Deus. O cessar-fogo pode ser prorrogado até o fim da semana. O Hamas ainda tem forças no norte da faixa de Gaza, mas vários líderes, centenas de terroristas foram mortos. Então, o Hamas está pelo menos desarticulado no norte de Gaza. O governo de Israel está determinado a retomar a guerra depois da trégua. A questão é com que intensidade, de que maneira, como conciliar a tentativa de salvar os reféns que continuam no cativeiro com os objetivos de destruir a máquina militar do Hamas e, se possível, matar seus líderes. Na terça-feira, os chefes de serviço de inteligência dos Estados Unidos e Israel se reuniram com representantes do Catar, em Doha, capital catarina, para discutir uma troca maior de reféns por presos que incluiria homens adultos e soldados. A maior parte da opinião pública em Israel tem como prioridade salvar os reféns. Ao mesmo tempo, apoia a continuação da guerra para acabar com a ameaça do Hamas.
As imagens chocantes do ataque terrorista estão vivas na cabeça dos israelenses. Eles estão convencidos de que é preciso destruir a máquina militar do Hamas e acabar com o governo do Hamas na faixa de Gaza. Não devem apoiar uma longa negociação que dure meses e implique na libertação de milhares de palestinos presos em Israel, que imediatamente devem voltar à luta armada. Outra questão é a situação política interna de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sabe que, quando a guerra acabar, seu governo será questionado pelo fracasso ao não defender Israel em 7 de outubro. E provavelmente ele vai cair se ele parar a guerra antes de destruir o Hamas. Os seus ministros de extrema-direita vão sair fora e vão derrubar o governo. A imagem do líder que sempre se apresentou como mais capaz de defender Israel foi destruída pelo Hamas. Representantes do Kibbutz Be'eri rejeitaram o convite para encontro com o primeiro-ministro. Netanyahu enfrenta 3 processos por corrupção, corre o risco de cair e ir para a cadeia. Israel está observando durante a trégua o controle que o Hamas ainda mantém sobre a faixa de Gaza. Apesar de ter perdido o domínio do norte de Gaza, o Hamas foi capaz de enviar homens armados para o norte, para essa região do território, num sinal de que não está derrotado, mas há companhias e batalhões sem comandante. No norte, o Hamas ofereceu pouca resistência, preferiu recuar para se preservar. O sul é seu último bastião, onde seus milicianos serão obrigados a lutar pela vida, o que tornará a guerra muito mais encarniçada. Uma conclusão da inteligência de Israel é que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, não perdeu o controle da situação. A cadeia de comando ainda funciona. Sinwar conseguiu um cessar-fogo quase total e liderou o lado do Hamas nas negociações e libertação de reféns que começaram no início da guerra. Houve um momento em que Sinwar ficou dias sem atender o telefone, num sinal de contrariedade que não iria aceitar aquelas condições. O líder do Hamas não vai ficar satisfeito só com a libertação de mulheres, idosos e adolescentes palestinos presos em Israel. Na próxima etapa, vai exigir, se é que já não está exigindo, a libertação de seus guerreiros em troca de soldados israelenses. Sinwar alega que os adultos israelenses são soldados em potenciais porque servem o exército, tanto homens como mulheres. Os homens por 2 anos e 8 meses e ficam na reserva até 40 anos de idade. As mulheres servem por 2 anos e ficam na reserva até 38 anos. Os Estados Unidos querem contenção e a proteção dos civis numa ofensiva do exército de Israel para o sul de Gaza, depois da trégua, a fim de destruir a máquina militar do Hamas e caçar seus líderes. Mas a Casa Branca nega que tenha imposto condições para vender armas ou liberar ajuda militar a Israel. O governo Joe Biden aconselha Israel a fazer operações de comandos, de busca e destruição, operações focadas sem uma ocupação total da faixa de Gaza para reduzir as mortes de civis palestinos. O presidente está sob pressão da ala mais à esquerda do Partido Democrata para ser mais duro com Israel. A ampla maioria da sociedade internacional é contra o reinício da guerra para a Europa, assim como para o chamado Sul Global. A trégua prorrogada para permitir a libertação de mais reféns é uma oportunidade para um cessar-fogo definitivo e o fim da guerra. O exército de Israel, por sua vez, quer mais algumas semanas, talvez meses, para concluir a tarefa de destruir a máquina militar do Hamas. Uma guerra de alta intensidade, como antes da trégua, numa área de concentração populacional ainda maior, porque mais de 1 milhão de palestinos fugiram para o sul do território, vai matar mais milhares de civis inocentes e causar uma tragédia humanitária ainda pior, muito pior, agravada por fome e doenças. Há também o risco de inflamar o conflito com o Hezbollah na fronteira do norte de Israel com o sul do Líbano,
O conflito com o Hezbollah é o pior neste momento desde a guerra de 2006. Dezenas de milhares de israelenses foram retirados de uma faixa no norte de Israel para fugir dos ataques. O Hezbollah é muito mais poderoso que o Hamas, mas é considerado uma força auxiliar do Irã, que deve preservar a milícia xiita para sua própria defesa. De qualquer jeito, é uma ameaça permanente a Israel. Os militares israelenses estudam as lições da guerra. Primeira, a destruição da infraestrutura militar do Hamas não aconteceu nos ataques iniciais, mas nas ações para eliminar os focos de resistência. Em segundo lugar, os comandantes militares não veem grandes riscos no avanço para o sul da faixa de Gaza, que pode ser lento e gradual para permitir o rearmamento das forças israelenses e coletar mais informações. Em terceiro lugar, as forças especiais estão atacando no centro da frente de luta e não nos flancos, como em guerras anteriores. Em quarto lugar, a infantaria atua melhor com o apoio de tanques. Ainda não houve uma deserção em massa de milicianos do Hamas, mas vários foram capturados e forneceram dados de inteligência importantes. Um problema foi que a grande concentração de forças numa pequena área causou vários acidentes e ataques de fogo amigo entre os soldados israelenses. Morreu nesta quarta-feira, aos 100 anos, Henry Kissinger, talvez o diplomata mais importante do mundo na segunda metade do século XX, considerado um criminoso de guerra por apoio a golpes militares durante a Guerra Fria por vários lugares do mundo, inclusive na América Latina, e também pelos bombardeios durante a Guerra do Vietnã aos países do Sudeste Asiático. Eu escrevi mais sobre a trajetória de Henry Kissinger no blog Globalização em Crise. Se você gostou, assine meu canal do YouTube, leia o meu blog, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.